Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Mateus 23, onde é um capítulo que Deus, vamos dizer assim, que Deus ele repreende, ele censura, os escribas, os fariseus, mas é uma palavra que não se encaixa, somente nos dias deles, vamos dizer assim, naquela época, mas sim também se encaixa, nos nossos dias de hoje também, sabe, na nossa igreja. É um capítulo muito bonito, vamos dizer assim, porque é uma repreensão, e um aviso, um cuidado, para que a gente venha tomar cuidado, no nosso meio cristão, porque é um capítulo que de ponta a ponta, vamos dizer assim, ele vai estar falando exatamente das pessoas que estão envolvidas, sabe, nesse meio, sabe. Então é um capítulo bastante, interessante da gente tá lendo. Em Mateus 22, a gente falou sobre a parábola, que Deus, a questão da esperança, vamos dizer assim, da oportunidade que ele deu para outros povos, a gente vê, o povo, vamos dizer assim, meio que tentando arranjar algo contra Jesus, e eles perguntam, Jesus responde, e assim vai indo. Mateus 22 basicamente falou bastante sobre isso. E aqui a gente vai ver literalmente Jesus, falando, repreendendo, censurando eles ali. Vamos estar orando e já em seguida a gente já começa a leitura. Onde vai ser uma leitura que a gente vai estar lendo do versículo 1 até o 39, até o finalzinho mesmo. E em seguida a gente vai falando um pouco, sobre algumas partezinhas aqui que a gente for ler. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho lhe pedir que o Senhor possa estar cuidando, Pai, da vida de cada um, que o Senhor possa estar dando entendimento para a vida de cada um de nós, que assim como outras aulas venha ser mais uma aula a qual a gente venha ter o aprendizado do Senhor, a qual a gente venha, Pai, verdadeiramente ter a sabedoria que realmente provém de Ti, o entendimento que realmente provém de Ti, que a gente venha aplicar na nossa vida, que a gente venha aplicar no nosso dia a dia, e que não venha, Pai, ficar somente na escola bíblica, mas que a gente venha ter o contato com o Senhor diariamente, Pai, em nossa vida, Pai, que a cada dia a gente verdadeiramente possa crescer em Cristo, Pai. E eu venho lhe pedir, Pai, que em cada momento o Senhor venha estar com cada um de nós, Pai, que nesse exato momento que a presença do Senhor possa ser notória, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, cada coisa que for falada aqui não venha ser de mim, mas sim totalmente do Espírito Santo do Senhor. E assim como meus irmãos, eu também venho estar, Pai, aprendendo junto com eles, Pai. Peço que o Senhor possa estar abençoando a família de cada um, o dia de cada um e a vida, Pai, de cada um, Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Bom, Mateus 23, versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações, por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar
pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é o mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos do justo, e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apredeja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu que reuni os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhe afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, é um capítulo, né, como a gente falou no início, né, a qual vai estar basicamente falando do povo a qual era destinado, vamos se dizer assim, né, a ser o povo de Deus. Né, e é uma repreensão contra eles mesmos, né, a qual a gente vai ver o Senhor ele chamando eles bastante de hipócritas, né, não porque não por atitude, vamos se dizer assim, somente por conta de atitude, mas sim por conta deles mesmos não fazer. É como se eu falar algo e não tá fazendo aquilo que é falado, né? E isso já é uma própria, vamos se dizer assim, uma própria repressão pra gente mesmo, sabe? Porque muitas das vezes nas igrejas, sabe, a gente quer falar, a gente fala de uma maneira como se a gente não fosse, sabe, necessitar de estar fazendo essas coisas também, né? Às vezes a gente fala, né, de pregar o que se vive, vamos se dizer assim, né, de pregar aquilo que a gente está vivendo, né? Às vezes eu penso que na verdade, né, isso aí já é o meu, de que na verdade a gente tem que pregar e aprender com aquilo que a gente está pregando, sabe? Com aquilo que a gente está falando, com aquilo que Deus ele está passando para nós e a qual ele está passando para a igreja também, sabe? Porque a gente vê aqui, né? E alguns versículos que a gente vai estar passando aqui, a gente vê que é um povo que é destinado, vamos se dizer assim, para o Senhor, sabe? É um povo a qual, né, durante a história, vamos se dizer assim,
Deus separou lá desde Abraão, sabe? Deus ele fez uma promessa com Abraão. Só que é um povo que ele vai errando, sabe? A cada geração, vamos se dizer assim, né? Passa geração, de geração, de geração, e a Bíblia vai relatando os erros deles, sabe? Deles procurando ao Senhor, por exemplo, o próprio livro de Juízes. A gente vê um povo, né, que depois que Josué morreu, né, que ele fala aquela, antes, né, das coisas acontecerem, ele até fala, né, que ele e a casa dele vai servir ao Senhor, que eles, para eles decidirem, sabe? Ele, no finalzinho ali de Josué, a gente vê isso, e no início de Juízes, a gente vê, né, que Josué ele morre, né? Aquela geração morre também e uma nova geração chega. Com essa nova geração, eles entram, vamos dizer assim, sem saber quem realmente é Deus, sabe? Quem realmente é aquilo que Deus fez, né? E com isso eles vão errando, né? Com isso eles, aí é onde entra, né, essa geração de juízes, né? E vamos supor, passa 20 anos, chegou um juiz, né? O povo foi livre pelo Senhor. Eles, né, depois que eles são livrados, né, pelo Senhor, depois que eles são libertos pelo Senhor, enquanto aquele juiz estava vivo, eles estavam bem, vamos dizer assim, eles estavam no caminho do Senhor. Mas depois da morte daquele juiz, eles voltavam a praticar ruim, eles tornaram a fazer aquilo que é ruim novamente. E assim, indo de geração em geração, sabe? 20, 30, 40 anos, sabe? Enquanto o juiz estava vivo, eles estavam bem. Enquanto os juízes morriam, eles iam lá e voltavam a fazer o erro de novo. Aí, depois que acontecia as coisas, eles voltavam a clamar ao Senhor. Era como se fosse um ciclo, vamos dizer assim. Voltaram a clamar ao Senhor e com isso eles iam lá e eram libertos de novo e assim por diante. Né? Vamos dizer assim, até essa parte, né, do livro de Juízes, digamos assim. Né? E a gente também sabe, próprio antes desse povo, né, de Juízes, a gente vê o próprio povo de Israel quando sai do Egito. Né? É um povo que, sabe, é muito ligado às coisas do Egito, é um povo a qual reclama muito, é um povo a qual, sabe, infelizmente erra muito com o Senhor. É um povo a qual, né, depois que Moisés, ele fica, se não me engano, acho que é 40 dias e 40 noites, né, no monte com o Senhor ali, é um povo a qual eles já começam a fazer um bezerro de ouro, sabe, para idolatrar aquele bezerro, para levar aquele bezerro como um deus deles ali. Né? Então é um povo a qual erra. E lembrando que é um povo a qual erra, mas que se for ver a essência do qual era a promessa do Senhor, era um povo para ser separado por Ele. Sabe? É um povo a qual foi escolhido por Deus. A mesma coisa a gente hoje. É um povo que, se a gente for ver, é separado, é um povo escolhido, vamos se dizer assim, para estar levando a palavra. É um povo para ser escolhido para, poxa, assim, receber o céu, vamos se dizer assim, sabe? Ir para o céu. Só que mesmo em meio a isso, né, ao mesmo tempo a gente é um povo onde muitas das vezes é hipócrita, é um povo onde muitas das vezes é teimoso, é um povo onde muitas das vezes, sabe, ensina coisas que não é para ensinar, sabe, fala coisas que não é para falar, né, e é onde a gente entra até no primeiro versículo, né, que vai estar em Malaquias 2, a partir do verso 7, que vai dizer assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Ou seja, era um povo a qual tinha, vamos dizer assim, uma responsabilidade, né, com Deus, né, aquele povo da geração de Malaquias, né, e a qual, infelizmente, eles estavam errando, eles estavam falhando. E com isso, é um povo a qual a gente também vê
né, que em meio a essas coisas, a gente... Fez um barulho lá fora, perdão. É um povo a qual a gente vê que tinha suas responsabilidades, é um povo a qual a gente vê, sabe, que era separado e que ainda assim errava a esse nível, né? E que também não é diferente nos nossos dias de hoje, né? A gente vê que a gente também tem essa função, sabe, da gente estar levando a instrução, da gente também estar levando, né, a palavra do Senhor, né, da gente estar levando esse ensino, e muitas das vezes a gente quer ensinar da forma errada, a gente acaba levando de uma forma errada, né, e muitas das vezes, né, a gente vê o quão infelizmente isso prejudica, vamos dizer assim, né, a gente mesmo, né, e o quão a gente vê que pode prejudicar a vida de outra pessoa, né. A gente vê que a essência, vamos dizer assim, do evangelho, né, é falar do arrependimento, sabe? É falar dessa boas novas, é falar dessa boa notícia, assim, que existe em Jesus, sabe? Que tem um Deus, né, a qual vai voltar, a qual vai buscar o seu povo, tem um Deus que, né, vamos dizer assim, é um Deus a qual está recrutando, né, as pessoas, né? E muitas das vezes a gente vê, né, infelizmente no nosso próprio meio, a gente vê pessoas esquecendo, vamos dizer assim, de lembrar o povo que tem que se arrepender, de lembrar o povo que é necessário falar do arrependimento, de viver o arrependimento, né? E muitas das vezes a gente só vive falando sobre coisas aqui da terra, esquecendo de falar do céu, sabe? Esquecendo de falar da morada lá no céu, que é onde a gente vai passar a eternidade, né? Ao qual a gente está, né? Vamos dizer assim, a qual a gente está prometidos, vamos dizer assim, né? A qual a promessa o Senhor fez para nós, né? Vamos dizer assim, de passar a eternidade. Ou seja, é um tempo bem maior do que aquilo que a gente pode passar aqui nessa terra, né? E infelizmente a gente acaba se perdendo muito aqui nesse mundo por conta dessas coisas, sabe? De muitas das vezes querer inventar um evangelho, de querer falar coisas que não é que não são coisas que a Bíblia está falando, que não são coisas que o Senhor está dizendo, né? Então é um ponto, né? Vamos dizer assim, que a gente consegue trazer desse capítulo, que a gente consegue trazer, né, no nosso dia a dia, né? E outro ponto, né, que a gente consegue estar trazendo é o fato de realmente de viver, né, o evangelho, de realmente ser cristão, sabe? É um tema que a gente parece que a gente falou bastante, vamos dizer assim, acho que mais da metade de Mateus a gente ficou falando, né, um pouco sobre esse tema, da gente realmente ser cristão, de não ser somente cristão por falar, de não ser somente um cristão, sabe, por um cristão porque usa tal roupa, um cristão porque tá usando uma Bíblia, tá levando uma Bíblia, não, mas que a gente realmente venha viver nessa questão de realmente ser um cristão, sabe, de ter uma vida como um cristão, né? Porque a gente sabe que aquilo que o Senhor ele está colocando em nossa mão é algo sério, é algo a qual a gente realmente, sabe, tem que zelar. A vida com Deus ela tem que, sabe, tem que ter um cuidado, ela tem que ser zelada. E infelizmente é algo a qual o próprio povo aqui, né, o escriba e o fariseu, eles não estavam zelando, né? E é o interessante que os escribas e os fariseus eram pessoas que tinham seus conhecimentos. Os escribas, se não me engano, eles tinham um conhecimento muito alto, sabe, sobre a lei, né? O fariseu também era um grupo, né, que também tinha os seus conhecimentos, sabe, que tinha as suas, vamos dizer assim, que tinha uma boa imagem, vamos dizer assim, ao olho humano, né? E é exatamente contra esse povo que o Senhor está falando contra, sabe, exatamente contra esse povo que a gente está vendo o como eles estavam sendo necessários, sabe, como era necessário eles realmente ter uma vida com Deus, sabe? Eu creio que isso nos mostra que não é somente o fato da gente conhecer. A gente falou bastante, né? Se não me engano, acho que foi em aulas passadas, não sei se foi por vídeo ou na igreja, acho que foi nos dois. A gente falou bastante
sobre, tipo assim, da gente conhecer realmente a Deus, sabe? Da gente realmente ter um conhecimento. A gente até usou um capítulo de Oséias 4:6, que vai dizer que o povo ele perece por falta de conhecimento. Só que para completar, né, vamos se dizer assim, isso, né, para falar um pouco mais sobre esse tema, não é somente o conhecer, mas sim verdadeiramente praticar, sabe, a palavra do Senhor, verdadeiramente não somente ficar algo aqui, sabe, aqui dentro, mas sim aquilo que vem sair para fora, sabe, que venha a ser realizado em nossas ações, né? Porque um conhecimento, o que é de um conhecimento, vamos se dizer assim, do que um conhecimento assim sem a prática, do que ele vai servir, sabe? Um conhecimento que só vem ficar somente assim dentro da pessoa e não ser algo que venha a ser, que venha a agir, sabe? É como se literalmente fizesse uma faculdade, sabe? Vamos falar logo uma faculdade de medicina, de um direito que dura anos e anos. E infelizmente, vamos se dizer assim, né? Ter feito tudo, ter sido um ótimo aluno, ou seja, da gente ser um ótimo aluno, sabe? Mas a gente ainda assim não praticar isso verdadeiramente, sabe? Não colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado, sabe? Tudo aquilo que foi explicado, tudo aquilo que a gente, sabe, aprendeu durante a caminhada, do que vai adiantar? Então é algo que nos faz a pensar que a cada dia a gente sim tem que colocar em prática aquilo que a gente está conhecendo do Senhor, né? A gente sabe que a vida com o Senhor a gente vai aprendendo, né? Durante o tempo, vamos se dizer assim. A cada dia a gente tem algo para aprender do Senhor, né? Então, é uma situação, né, a qual, creio eu que a qual nos coloca, né, a refletir sobre essa questão da gente realmente praticar a palavra do Senhor, né? Até interessante porque aqui a gente vê que eles tinham práticas na vida deles, sabe? Eles usavam filactérios, se não me engano é uma caixinha, tipo uma caixinha, vamos dizer assim, a qual eles colocam na cabeça, né? Franjas, não sei se é quando eles alongam a parte da roupa deles, assim, né, na borda. Ou seja, são situações a qual eles faziam, né? E a qual eles, ou seja, eram coisas na qual eles colocavam, né, em suas roupas, né? Vamos dizer assim, algo físico que eles faziam. E não faziam por si só. Na própria Bíblia, né, vai estar falando sobre essas coisas de filactérios, de franjas, ali no livro de Números, né? Deuteronômio, acho que também vai estar falando sobre essas coisas. Ou seja, coisas que eles faziam, né? A qual eles, né, o próprio filactério, se eu não me engano, continham passagens, sabe, que Moisés tinha falado, eles, sabe, forneciam essas coisas, né? Creio eu que levava até como uma questão para eles lembrar, né, do Senhor, lembrar de alguma forma da palavra, de coisas assim, sabe, de pessoas poder olhar e lembrar. Creio eu que usava essas coisas, né? E a gente também vê, né, que eles, né, davam um dízimo da hortelã, do endro, do cominho, sabe? Eles praticavam coisas, né, a qual realmente eles poderiam, vamos se dizer assim, tá praticando ali, sabe? Mas tudo aquilo não era feito de coração, tudo aquilo não era feito da maneira correta no sentido do coração deles, sabe, da vida deles ali em si. Porque ao mesmo tempo que a gente vê eles fazendo essas coisas, eles tendo essa atitude, a gente vê que eles eram um povo que queria o primeiro lugar nas cadeiras, né? Ou seja, é um povo que eles queriam, né, a boa imagem, vamos dizer assim, no sentido de realmente de querer se sentir com aquilo, sabe? Não por conta de ser somente um povo de Deus, não, mas era algo como se, tipo assim, como se eles quisessem vangloriar, acho que falei certo, né? Mas eles queriam essa glória, vamos dizer assim, para eles.
né? Tanto que em 8 e no versículo 8 e 9 vai estar falando sobre mestre, pai, guias, né? Ou seja, coisas que poderiam estar vangloriando eles ali, né? E ali Jesus mostra que mestre mesmo só existe um, que é ele. Guia é só o Senhor, sabe? Um verdadeiro pai também é somente ele, né? Então por que a gente vai querer se vangloriar com essas coisas? Por que a gente vai querer, vamos se dizer assim, esse título, sabe? Ou olhar somente para esse nome e ficar se vangloriando com isso? Não tem um porquê se vangloriar, sabe? O evangelho, ele não tem um porquê da gente ficar se auto-vangloriando. Porque o evangelho passa tanta coisa, o evangelho não é algo fácil, sabe? Não é uma vida fácil, não. Não é. É uma vida difícil, tu vai se vangloriar. Ou seja, não é algo para que a gente venha ficar se vangloriando, né? De tantas dificuldades que a gente passa, de tantas coisas que é passada com o evangelho, por que vai se vangloriar? Sabe? Por que vai querer sentar, sabe, nessa primeira cadeira, vamos se dizer assim? Não tem porquê. Sabe, eu fico imaginando, né, no nosso dia de hoje, esse negócio de sentar nas primeiras cadeiras, né, quando muitas das vezes a pessoa ela vai pregar, né, ainda mais em outros lugares, essas coisas. E muitas das vezes né, a gente honra, vamos se dizer assim, né, a gente tem esse cuidado com essa pessoa, não que seja algo errado, tá? Não é algo errado não. Mas eu falo no sentido de, tipo assim, de muitas das vezes, como se a gente fosse pregar em outro lugar e a gente querer, sabe, de uma certa forma, a gente querer se aparecer, da gente querer essa melhor cadeira, da gente querer, sabe, de uma certa forma a gente querer se aparecer. Sendo que isso, sim, essa intenção, ela é errada, sabe? Eu creio que é uma passagem, né? São versículos a qual nos mostra que a gente realmente não tem que ficar se exaltando, a gente realmente, né, como o próprio versículo 12, né, o versículo 11 e 12 vai estar falando sobre isso, né, que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado, sabe? Nos mostra que a cada dia a gente tem que manter essa humildade, que a gente tem que manter, né, essa simplicidade com o Senhor, sabe? Essa vida com o Senhor. E são pontos que muitas das vezes, vamos se dizer assim, é como até diz, né, o Antigo Testamento, né, em relação a quando Samuel vai ungir, né, Davi, ele olha os irmãos, ele até pensa, né, que poderia ser um deles ali. Só que a Bíblia mesmo está falando que que Deus ele não vê como o homem vê, né, que o homem está olhando por fora, mas Deus ele está olhando no coração, né, ou seja, são atitudes, são né, atos, vamos se dizer assim, que Deus ele vai estar contemplando, sabe, o interior da pessoa ali, de como está a pessoa ali, de como está a vida da pessoa ali, né? Então não é não são situações, não são casos que a gente tem que, sabe, somente olhar, vamos se dizer assim, somente olhar para ali, vou fazer por fazer, não. As coisas de Deus não é um fazer por fazer, sabe, não é algo para ser feito de qualquer maneira, não é algo que a gente tem que ficar se vangloriando, se exaltando com isso, não, sabe? Mas a vida com Deus, a nossa vida aqui, o Evangelho, é algo que nos leva a cada dia ao arrependimento, nos leva a cada dia a refletir sobre o arrependimento, sobre a vida, sabe? Sobre a vida do Senhor, sobre a nossa vida, e nos coloca a cada dia em prova, coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, nos coloca, né, nessas situações, né? Então creio eu que isso é outro ponto, né, a qual a gente pode, né, tá tirando, né, sobre isso, né? E com isso a gente vê até mesmo o risco que isso traz, sabe? Porque quantos evangelhos por aí pode estar sendo pregado, pode estar sendo levado de uma maneira totalmente errônea, né? E com, infelizmente, muitas vidas, aí é onde entra a falta do conhecimento, onde muitas vidas, elas acabam se aprofundando nisso por sem conhecer e acabam, sabe, a cada dia crescendo nisso. Aí já não é mais uma pessoa errada, agora são duas. Não é mais a pessoa errada que falou. Agora, infelizmente, por falta de conhecimento, é uma outra pessoa que também,
sabe, tá errando ali, sabe, em práticas até mesmo por ter sido ensinado de uma maneira errada. Eu creio que nos mostra o quão a cada dia a gente realmente tem que, sabe, tem que estar fazendo por onde, né, tem que estar realmente sendo uma igreja, né, que realmente venha seguir aquilo que a Bíblia está falando, aquilo que Deus está nos direcionando, né? A gente sabe que nos dias de hoje existem diversas denominações, né? E com essas diversas denominações, a gente vê diversas regras, a gente vê diversas coisas e muitas das vezes correndo até o risco, né, de ser algo do homem, essas diversas regras, sabe, de não ser algo que Deus direcionou, de não ser algo que Deus falou, mas sim ser situações do homem, e a gente vê que se cumprindo, vamos se dizer assim, né, o que a gente acabou de ler aqui, que tipo assim, eles, né, os fariseus e escribas, eles não entram no reino dos céus, e ao mesmo tempo eles também não estão deixando outras pessoas entrar, né, e muitas das vezes pode estar acontecendo isso, né, a gente vê que através desse capítulo, infelizmente a gente vê o quão a igreja ela pode ser afetada, sabe? O quão a igreja ela pode ser atingida se realmente não ser cuidada da maneira correta, sabe? Se não ser cuidada, se não fazer realmente por onde, sabe? Senão a gente como igreja, né, como templo do Senhor, a gente não fazer por onde, né? Porque se a gente não fazer por onde, não vai passar vamos se dizer assim, de uma construção humana, sabe? Mas quando a gente faz por onde, eu creio que aí sim faz a cada dia o juízo de realmente de estar sendo uma igreja, né? De um local onde as ofertas, eu falo oferta no sentido geral, oferta, sabe? As atitudes, tudo ali vai estar, sabe, fazendo realmente sentido, né? Num sentido espiritual, a gente realmente vai ver o sentido de tudo aquilo que realmente provém do Senhor, né? De realmente estar fazendo algo para o Senhor, de realmente, sabe, tá em um local onde realmente a palavra do Senhor está sendo falada, onde realmente, né, o povo está sendo a cada dia santificado, está aprendendo mais, está crescendo mais em Cristo, né, onde realmente está tendo a união, ou seja, situações, né, coisas ali, né, vamos dizer assim, que realmente provém, né, de Cristo, que realmente provém do Senhor, né? E outro ponto, né, que a gente creio que a gente vê aqui, não dá para falar tudo que tem muito ponto aqui, né? Mas outro ponto, né, que a gente vê aqui creio eu que é a questão do evangelho, né? Falando assim no sentido do quão realmente é perseguido. Aqui no verso 33 vai estar falando assim: serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso eis que lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, a outros crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Ou seja, né, a gente vê uma fala de Jesus, vamos se dizer assim, né, a qual é uma fala até que se cumpre, né, na vida do próprio apóstolo, né? A gente vê Pedro, né, ele sendo levado ao sinédrio, ele sendo preso. A gente vê Tiago, irmão de João, ele sendo morto por Herodes, e em Atos 12 vai estar falando sobre isso, né, no início ali. E a gente vê que alguns outros também, né, cristãos estavam sendo levados, estavam, né, passando por essa situação, né, e é dolorido a gente ver essas situações quando vai dizer que Herodes, né, ele estava vendo que aquilo agradava os judeus. Por isso, e aquilo é como se, vamos dizer assim, incentivava, né, era como se algo que dava ainda mais incentivo para Herodes continuar fazendo, né, e a gente vê que aqui nessa briga com Jesus e alguns judeus, né? A gente vê Jesus ele exatamente, basicamente falando sobre essas coisas, né? A Bíblia vai estar falando, né, sobre João mesmo, né? Que João ele foi levado
para a ilha de Patmos, né? Em Apocalipse 1, seu versículo 9 vai estar falando que foi por causa do Senhor e por causa da palavra, né? Por causa da palavra do Senhor e do testemunho, né? De Jesus. Ou seja, a gente vê o resultado desse evangelho, a gente vê o que é o evangelho, né? Através disso. A gente vê a própria vida de outro também, Estevão. Isso já estou falando assim, depois de Jesus, né? Fora os profetas, fora pessoas, né? Vamos dizer assim, vidas, né? Que também tiveram antes de Jesus ali, as coisas que eles tiveram que passar, né? O próprio Elias, a perseguição que eles passou, né? Então a gente vê vidas ali passando por situações também. Mas a gente vê Estevão, né? Onde ele vai, basicamente ele vai resumir, vamos dizer assim, o Antigo Testamento, ele vai falar bastante coisa, né? Vai testemunhar ali a Jesus Cristo, né? Ele vai ver a glória, né? Vamos dizer assim, né? Ele vai ver o trono ali, ele vai ver, se eu não me engano, Jesus sentado. E com isso a gente vê ele sendo apedrejado, ou seja, ele sendo morto ali também, né? Com aquela situação toda. Né? A gente vê também outro que passou por bastante coisa, né? Que é Paulo. Paulo em Atos 8 vai estar falando que Paulo ele perseguia a igreja, né? Saulo, não vai estar falando como Saulo, né? Depois vão estar falando mais como Paulo. Mas, assim, falando que Paulo, né, em Atos 8, ele perseguia a igreja, vai falar que ele entrava em casas e pegava homens e mulheres para levar, né, para o Sinédrio, né, para levar para ser condenado, né, vamos dizer assim. E é dolorido, né, vamos dizer assim, a gente vê, não vou nem dizer assim, dolorido, né, mas assim, a gente vê o quão sério é quando vai dizer que Paulo ele queria destruir a igreja. E com isso ele fazia essas coisas. Em Atos 8, pelo menos na minha tradução, vai estar falando dessa forma. Né? E já em Atos, até separei aqui, em Atos 22, né? Eu vou pegar aqui para ler rapidinho. Em Atos 22, seu versículo 4, Paulo vai estar falando que ele perseguiu até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia, né? Ou seja, né, a gente vê o quão sério é isso. Já em Atos 26, né, Paulo também vai relatar um pouco sobre o que ele fazia, né, que vai estar dizendo assim, Paulo 26, versículo 9, vai estar dizendo assim, ou seja, voltando, já parei o vídeo umas 3 vezes, né, por causa que o cachorro fica latindo, aí, ou então alguém de fora fala, aí tem que ficar parando o vídeo. Mas voltando aqui, em Atos 26, a partir do seu versículo 9, vai dizer assim, na verdade eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Ou seja, a gente vê essa disposição de Paulo, né? De quando ele perseguia a igreja. E a gente vê a vida de um verdadeiro evangélico. Sabe? A vida de quem tem o evangelho ali. Muitas das vezes a gente passa, né? Por perseguição, a cada dia a gente cresce, né? Em Deus. Então, muitas coisas a gente vê, a gente sente, né, que a gente está passando por alguma luta, a gente sente que está passando por algumas situações por conta do evangelho, sabe? E a gente vê, né, que o quão ainda pode ocorrer de passar, o quão ainda corre risco de passar, né, e o quão muitos, né, dos nossos irmãos, né, que viveram lá atrás, passaram também, né? E agora, né, já que a gente falou agora de Paulo, ele atacando a igreja, vamos dizer assim, agora vamos falar de Paulo, ele defendendo a igreja, ele defendendo o evangelho, onde vai estar em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que vai dizer assim, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez
fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos em rios, em perigos de assaltantes, em perigos em patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Né? Aí ele vai dizer, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz a respeito à minha fraqueza. Ou seja, a gente vê o que Paulo ele passou. Né? Que é algo que a gente fica, né? É algo que a gente se admira, vamos se dizer assim. Porque Paulo ele foi espancado. Aqui não falou sobre, né? Mas Paulo, a Bíblia vai falar em Atos, né? Que Paulo ele foi espancado, né? Por falsa acusação dos judeus. Paulo ele foi açoitado, como foi falado aqui. Paulo ele foi preso e não foi só uma vez, foi mais de 2 ou 3 vezes ele foi preso, né? E ainda assim a gente vê um homem levando o evangelho. Sabe, um homem a qual o Senhor já falou que ele ia sofrer, vamos dizer assim, pelo evangelho, né? E um homem a qual a gente vê o resultado do evangelho, né? E a gente vê, né, com isso que o evangelho ele não é brincadeira, que o evangelho não é mamão com açúcar, não é, sabe? Vai ter lutas, né? Só que a gente vê que em cada luta a gente sabe que o Senhor ele tá passando com cada um de nós, né? Ele tá passando conosco, né? Tem um versículo em final de Atos, né, que vai estar relatando, né, o finalzinho ali, né, de Atos ali vai estar falando um pouco sobre a prisão que Paulo ficou 2 anos, né? Vai estar dizendo assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam, pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É 2 versículos ali a qual a gente aprende muito, sabe? Porque a gente vê uma vida de dificuldades, a gente vê a vida de um verdadeiro evangelho, a vida de quem realmente tem um verdadeiro evangelho ali, né, na qual o Senhor direcionou, e a gente vê que ainda assim não botava impedimento algum. Ele foi espancado, sabe? Ele passou por perseguição, sabe? Pelos judeus ali, por alguma parte dos judeus, e ainda assim, sabe? Mesmo preso numa casa alugada, ele ainda assim não colocava impedimento algum para falar da palavra do Senhor, para ensinar sobre Jesus Cristo, sabe? Não colocava impedimento algum. Então são coisas da gente refletir, né? Creio que é um capítulo para o qual a gente vem a refletir verdadeiramente em ser um verdadeiro cristão, sabe? Em ser em ter, né, o verdadeiro evangelho em nossas vidas, porque é algo necessário, sabe? O caminho ao qual o Senhor está nos chamando, a qual o Senhor nos direcionou, é necessário a gente ter essa vida, né? Esse zelo, né? Esse cuidado, essa vida com o Senhor, né? Verdadeiramente, né? Vamos se dizer assim, né? E já nos versículos finais, né? A gente vê o Senhor, né? Falando um pouco sobre Jerusalém, né? Sobre aquele povo ali. E ele vai dizer que quantas vezes ele quis reunir, né, o Senhor, né, Deus, ele quis reunir os seus filhos, né, debaixo das suas asas, mas eles não quiseram, sabe? Retrata até aquilo que a gente falou no início, né, de quantas vezes o Senhor falou por vida de Jeremias, falou por vida de outros profetas, que a gente vê no Antigo Testamento. Quantas vezes, sabe, de geração em geração, quantas vezes eles não quiseram. Aí chega na geração de Jesus, fala. Quantos também, infelizmente, não quiseram. Né? A gente vê que o Senhor ainda assim ele é bondoso com a sua palavra, ele ainda é bondoso, ele ainda é fiel, né? com
com aquilo que Ele nos falou. Só que também é necessário uma fidelidade nossa também, né, com Deus. Não é um relacionamento de uma fidelidade, vamos dizer assim, de uma pessoa só, né? Mas é uma fidelidade que o Senhor Ele tem conosco, a qual a gente tem que ter, né, com o Senhor também. É uma aliança, né, a qual a gente até falou, né, em Mateus 22, né, que a gente chegou a falar um pouquinho sobre a questão da aliança, as coisas assim. E eu creio que são temas a qual a gente consegue estar tirando, né? Tem muitas outras coisas que falo aqui, né? Eu peço que os irmãos possam estar lendo, sabe? Possa estar refletindo, né? E possa estar falando também, comentando também o que vocês entenderam, né? Aquilo que o Senhor falou com vocês, porque é um tema que eu creio que serve para edificar, sabe? A igreja serve para edificar os irmãos em estar em um verdadeiro caminho, sabe? Em estar levando um verdadeiro evangelho, de estar vivendo um verdadeiro evangelho. Não é uma questão somente de cargo, de pastor. Não, sabe? Aquilo que o Senhor está nos colocando é algo muito sério, né? Aquilo que a gente já vem falando isso, né? Do quão sério isso é, sabe? Do quão sério é ser um pastor, do quão sério, sabe? É ser alguém a qual o Senhor está direcionando para uma função, vamos se dizer assim, né? E isso serve em si para a igreja, sabe? Porque a gente, dia por dia, a gente está em obras ali, né? Às vezes a gente está em campanha, às vezes a gente tá direcionando a algum outro tipo de obra. A gente está fazendo algumas coisas ali, fora os cultos do dia a dia, né? Então, que a gente já faz, né? Que a gente tem ali no nosso dia a dia. Né? Então são coisas que eu creio que é um capítulo a qual para que venha estar verdadeiramente edificando a igreja, né? Eu não cheguei a falar sobre tudo, né? Tudo em si, né? Mas basicamente acho que creio que deu pra gente dar uma resumida, né? Em ser assim, em ser cristão realmente, né? Vamos estar orando, né? E agradecendo pela aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho aqui agradecer, Pai, por tudo que foi falado aqui, né? Por tudo que o Senhor ainda possa falar, Pai, com cada um dos irmãos, Pai. Peço que a cada dia, Pai, a gente venha ser uma igreja, um templo do Senhor, que verdadeiramente venha estarmos crescendo, venhamos estar firmes no Senhor, sabe? E verdadeiramente venhamos ter uma vida, Pai, contigo aqui nessa terra, né? Para que a gente realmente possa ter uma vida com o Senhor aí no céu. Então que a cada dia, Pai, a gente possa crescer realmente em Cristo, sabe? Crescer na vida com o Senhor, né? E ser pessoas, Pai, que verdadeiramente venham a ter o verdadeiro evangelho em sua vida. E que outras pessoas, Pai, possam ser alcançadas por esse evangelho. Que a gente venha estar sendo um canal, Pai, na vida de outras pessoas também. Né? Uma fonte que venha jorrar nessas boas águas, sabe? Venha jorrar essas bênçãos do Senhor verdadeiramente, Pai. E eu peço que o Senhor possa estar abençoando o final de semana de cada um, né? A semana de cada um, a vida de cada um, né? E guiando, Pai, a cada um deles, Pai, a cada um de nós, né? É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Que os irmãos possam ter, né, um bom dia, um bom domingo, né, uma boa semana aí, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe.